Bom, estamos em ano eleitoral. E agora que fechou a janela partidária, durante o final de semana a gente ouviu muito, porque o candidato tem uma liminar, porque o candidato tem uma liminar e pode ser o pré-candidato, né? Pode ser pré-candidato. Enfim, aí a gente ficou recebendo muitas mensagens perguntando o que significava isso. O que significa um pré-candidato que está teoricamente inelegível através de uma liminar tornar-se elegível, poder participar do processo eleitoral. Então nós convidamos o Dr. Maico Matoso, ele é o presidente da OAB de Camboriú, para nos esclarecer sobre isso. Dr. Maico, prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer, Fábio, prazer estar com vocês aqui de novo e conversando sobre esse tema tão importante que atinge toda a nossa vida, seja política, seja pessoal, né, que é a questão de uma liminar jurídica, conseguir ou não. Pois é, ano eleitoral. Então no final de Perfeito. semana a gente teve a situação do ex-prefeito de Balneário Camboriú, ele filiou-se no MDB em Camboriú, e aí a grande discussão foi, mas ele está inelegível, tem um processo. Não, mas ele tem uma liminar, ele tem uma liminar. O que isso significa? Então vamos lá, Fábio, tentar ser assim o menos técnico possível, porque a decisão de um processo que ocorre, uma decisão de liminar, ele é bem técnico, então vou tentar ser o mais simples possível para poder explicar. Existem basicamente duas formas de você conseguir uma liminar. A liminar nada mais é que uma decisão que um juiz dá em favor de uma pessoa. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma liminar de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia médica e o plano de saúde não está ofertando aquela cirurgia, está negando por qualquer motivo. Então, a pessoa pode entrar na justiça, pleitear uma liminar e a justiça, em decorrência da gravidade daquela situação, vai dar uma decisão que manda o plano de saúde pagar a cirurgia e depois a gente vê o que faz. Porque naquele momento é mais importante salvar a vida da pessoa. Tá. E não pode esperar. Então, geralmente, a liminar também tem essa característica. Eu não posso esperar até o final de um processo para decidir se eu posso dar uma cirurgia ou não, nesse caso da cirurgia. Quando a gente traz para o âmbito político, então, essa liminar, como hoje está sendo citado aqui da situação do prefeito, do pré-candidato, que seria pré-candidato, está com o filho de liminar, o que acontece? Ele responde um processo, tá? E sempre bom citar, pessoal, que assim, responder um processo não significa que seja culpado, que é muito importante ter isso em mente também, que não é pelo fato de você estar respondendo um processo que você vai ser condenado por aquele processo. Diante dessa circunstância, o que acontece então? Está acontecendo as eleições e possivelmente esse processo vai demorar mais do que as eleições. Vai durar mais 1 ano, 2, aqui para frente, enquanto ocorre as eleições. Não tem como as eleições ficarem esperando esses 2, 3 anos ser julgado para saber se ele foi culpado ou não. Então, o que a justiça faz? Dá uma decisão liminar e fala, fulano, você vai poder concorrer às eleições então, pode concorrer agora em outubro, mas está sob júdice. Então, pode ser que no final do processo se confirme que ele é inocente, ok, vida que segue, for eleito. Agora, se ele for eleito e no final confirmar que ele era culpado, do que quer que seja, e tornar ele inelegível, a candidatura dele é cassada. Entendi. Então, essa liminar dá a ele o direito de participar da vida pública, de participar das eleições, enquanto o processo não acaba. Exatamente, mas a decisão final o tal fica do sob júdice. Como é? O trânsito julgado. Trânsito julgado? Isso, exatamente. O que acontece? Enquanto não tiver o trânsito julgado no processo, você não tem a confirmação se a pessoa é inocente ou culpada. Sim. Sabe? Se vai ter alguma penalidade ou não, exato, se vai ficar elegível ou não. Vai ter que pagar ou não vai ter que pagar, independente do que seja, isso acontece com o trânsito em julgado do processo. Isso é uma expressão super técnica, mas ela só vai acontecer com esse trânsito em julgado. Decorrente disso, até isso acontecer, pode levar muito tempo, muitos anos. A gente sabe que, infelizmente, hoje a justiça brasileira ela é ainda muito lenta. Então, a gente tem processos aí de, 10 anos tramitando e infelizmente, normal. Mas as eleições não podem ficar aqui esperando 10 anos um candidato que quer, um pré-candidato ou candidato que queira ser. Porque termina o processo, ele no final diz, olha, ele é elegível, pode participar, daí ele deixou de participar. É injusto com ele. Ele perdeu a chance de poder concorrer às eleições por um processo judicial. E o contrário também, né? Ele tem o processo, participou, tem a liminar, e ele não está ok, daí tem uma medida de tirá-lo do processo, caso ele venha ganhar. Exatamente, porque a candidatura dele fica sob júdice. Que é sob júdice. Você vai poder concorrer. Não é ilegal. Não é ilegal, de maneira nenhuma. Você tem uma autorização judicial para concorrer, mas aí os eleitores têm que saber que, eu posso votar nesse candidato, mas no final eu posso perder.
Porque tem que estar bem claro. Claro, tem esse detalhe. Ninguém, de maneira nenhuma, que aquela situação de juízo de valor, se o candidato é culpado ou não muito longe disso, mas que se ele for eleito, os eleitores dele vão ter que saber que ele está com a candidatura sob júdice. Então pode ser que no final se comprove a inocência ou seja culpado. Tem que ter publicidade sobre isso ou não necessariamente? Isso eu não sei exatamente como é que vai ficar o regimento agora para as eleições. Como é que o TSE vai se comportar em relação sobre isso. Mas eu acredito que, por uma questão de publicidade, tenha que ser feito, estar bem definido isso. E mesmo que não esteja, a oposição vai deixar bem claro. Isso vai acontecer sempre. Alguém vai trazer como foi no final de semana, foi falado bastante, né? Sim. Quem pede a liminar é CPF ou advogado? A liminar, ali no caso eleitoral, ela é concedida ao candidato, mas é sempre representada por um advogado. Então, o advogado representa a pessoa nesse processo. Tá bom, então, eu acho que ficou bem claro. Mais algum detalhe que a gente não falou sobre isso? Não, Fabi, eu acho que é sempre bom sempre frisar, que eu acho que, principalmente nessa fase que está começando o jogo político, é que é o fato de que não é pelo simples fato da pessoa ter um processo que ela é culpada. Isso eu acho que é o mais importante. Sempre deixar bem claro que a existência de um processo não é impeditivo da pessoa ou demérito da pessoa. Sim, ela está passando por aquele processo. E o final dele é que vai dizer... O trânsito em julgado que vai dizer. Trânsito em julgado. A gente vai aprendendo devagarinho. Dr. Michael, obrigada. Eu que agradeço. Bom, ano eleitoral, né? Vai estar aqui bastante, tá? Só chamar que a gente vem. Tá bom, então. Muito obrigada. Agora, gente, 12h27 minutinhos. Olha, Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, cidades aqui da nossa região, foram alvos de mais uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. A segunda Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, em conjunto com as polícias civis do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagraram a Operação Esquadrone. Foram cumpridos 31 mandatos de prisão, 43 de busca e apreensão, 26 bloqueios de contas bancárias e 4 ordens de restrições veiculares em 4 estados e 21 municípios. Entre os presos está um traficante português, que atualmente cumpre pena na Europa, na região do Vale do Sousa, em Portugal. Foram cumpridos 104 medidas cautelares de prisões temporárias, buscas e apreensões domiciliares e bloqueios de contas bancárias. Os crimes apurados são tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas de fogo, comércio irregular de munições e armas de fogo. Os mandatos de prisão estão sendo cumpridos simultaneamente nos 4 estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Em Santa Catarina, a ação foi nas cidades de Balneário Arroio do Silva, Balneário Rincão, Balneário Camboriú, Criciúma, Içara, Itapema, Itajaí, Joinville, Navegantes, Penha e Tubarão. No Paraná foram nas cidades de Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. Em São Paulo foi em Ribeirão Preto e Itaquaquecetuba. Um dos indivíduos alvo da operação era responsável pela conexão entre as duas facções que realizavam vultuosas negociações de entorpecentes, principalmente cocaína e crack. Segundo as investigações, no intervalo de 15 dias, os criminosos movimentaram mais de 5 milhões de reais com a venda de cocaína e crack intermediada entre as células das facções de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguns dos integrantes já se encontravam presos no sistema penitenciário, utilizando os lucros para obterem regalias nos estabelecimentos prisionais. Mega operação da Polícia Federal. Vamos agora abrir o link para falar com a nossa repórter Bianca Robles. Bianca, teve mudança no secretariado em Balneário Camboriú e Camboriú por conta das eleições. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, né? Agora, com as eleições, muitos secretários acabam deixando o cargo, né? Porque se tornam pré-candidatos a vereador ou a prefeito dos municípios, né? E em Balneário Camboriú, então, houve essa troca de alguns secretários. E agora, então, nós vamos passar para vocês quais são esses novos secretários aqui da cidade de Balneário Camboriú. Quem assumiu, então, a Secretaria de Articulação Governamental aqui no município, que antes era comandada pelo Gelson Rodrigues,
foi o secretário, né, será o Pedro Francês, que antes ele era secretário, né, ele é empresário e já foi vereador aqui da cidade de 2017 a 2020. A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que era comandada pela Cristina Barrichello, agora será comandada pela Ivanir Maciel, ela que é uma servidora já dos programas Abraço aqui do município. A Fundação Municipal de Esportes, que antes quem era o presidente era o Mazinho Miranda, quem assume é o José Olegário Baca, é o Didi, ele é conhecido. E de acordo com a prefeitura, ele tem uma vasta experiência em promoção e organizações de eventos esportivos. E quem assume no lugar do Marcelo Achute, que era secretário da Educação, é a Elizabeth Almeida de Souza, que ela já era secretária de Educação em 2023 e então desde o ano passado também ela ficou como diretora da Secretaria de Educação. E para substituir então o Arlindo Cruz, que era secretário da Pessoa Idosa, quem vai entrar no lugar dele vai ser a Adriana Silva, que também já é uma servidora efetiva e que assumia então, né, antes tinha a função administrativa e agora será a secretária da Pessoa Idosa. E com a saída também do Omar Tomali, que era secretário da Saúde, quem vai assumir no lugar dele vai ser a Caroline Prazeres, que antes era diretora da Divisão de Saúde. E a subprefeitura da região sul, que antes era o Eliseu Pereira, agora quem assume é o Rafael Militão, que é presidente da Associação de Moradores do Nova Esperança. Muito bem, Bianca. Também teve mudança em Camboriú? Você tem os nomes? Sim, Fábio, também houve essas mudanças, né, de alguns secretários em Camboriú, e então quem assume a nova presidência da Fundação Municipal de Esportes é o Nathan Everton da Silva, e quem assume a Secretaria do Saneamento Básico é o Isaías Vivilacqua, e quem assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Camboriú é o Ângelo César Gervásio, e a Secretaria de Educação, quem vai assumir é a Roseli Maria Gervásio, e a quem assume a Secretaria do Planejamento Urbano vai ser a Heloísa Chilamulera. Chiamulera. Isso, Chiamulera. E quem assume, então, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil é o Jaime Galitexki. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Eu acho que é o Galinski. Acho que é alguma coisa assim. É difícil, é difícil. É. Bom, todos esses, então, que saíram são pré-candidatos a vereador ou a prefeito. Isso mesmo. Então, com o início, né, desse período eleitoral, todos esses secretários que saíram de suas pastas são pré-candidatos a vereadores ou a prefeitos nos municípios. Tá bom, Bianca. Obrigada. Boa quarta. Obrigada, Fábio. Com você também. Obrigada. Nós vamos ao intervalo e na volta vamos falar com a Márcia Rodques. Ela é mestra em educação e hoje em Camboriú acontece o primeiro fórum para falar sobre as pessoas com deficiências e doenças raras no IFC. A Márcia será uma das palestrantes. Também tem o comentário de Leonel Pavan e a previsão do tempo. A gente já volta.